vamos comentar um pouquinho sobre algumas questões relacionadas às reformas protestantes. Então, a primeira questão é essa aqui. É preciso ensinar aos cristãos, isso é uma frase, tá? É preciso ensinar aos cristãos que aquele que dá aos pobres ou empresta a quem está necessitado faz melhor do que se comprasse indulgências. Então, isso aí é mais uma clara crítica às indulgências, às tão criticadas indulgências. Essa frase foi proferida aqui por Martinho Lutero. E vamos à questão. As indulgências eram, então, uma questão bem básica, pedindo o conceito de indulgências. Então, vamos para a letra A. Documentos de compra e venda de cargos e títulos eclesiásticos a qualquer pessoa que os desejasse. Comentei sobre indulgências lá no começo. Cartas que permitiam a negociação de relíquias sagradas usadas por Cristo, Maria ou Santos. Era muito recorrente isso nessa época, antes das reformas protestantes, essa questão da negociação de relíquias sagradas. Mas as indulgências não tinham a ver com isso. Letra C. Dispensas, inserções de algumas regras da Igreja Católica ou de votos feitos anteriormente pelos fiéis. Letra D. Proibições de receber o dízimo oferecido pelos fiéis e incentiva a prática de usura pelo alto clero. E letra E. Absolvições dos pecados de vivos e mortos concedidas através de cartas vendidas aos fiéis. Pronto, matou a letra E. Pega um conceito, a essência do que eram as indulgências, que eram vendas da salvação. E podia ser tanto de pessoas vivas quanto de pessoas mortas. Você poderia ser, por exemplo, uma mãe que, por exemplo, tem um filho que já morreu e você vai comprar indulgência para salvar o seu filho. Então, letra E de justamente esse conceito. Então, a primeira questão bem básica. Vamos agora aqui para a segunda. Então, as transformações religiosas do século XVI, comumente conhecidas pelo nome de Reforma Protestante, representaram no campo espiritual o que foi o renascimento no plano cultural. Então, ele faz um paralelo em dois momentos da história. As reformas protestantes, representando a questão da espiritualidade, a questão religiosa, e compara com o que foi o renascimento no plano cultural, A gente passou pela Idade Média, que foi um período que teve sim produção cultural, teve sim algumas descobertas e tal, mas o Renascimento ele veio justamente para ser o divisor de águas entre a Idade Média e a Idade Moderna. Então, fazer esse paralelo. Um ajustamento de ideias e valores às transformações socioeconômicas da Europa. Dentre seus principais reflexos, destacamos. Então, está pedindo aí reflexos dessa reforma protestante. Então, letra A. A expansão da educação escolástica e do poder político do papado devido à extrema importância atribuída à Bíblia. Letra B. O rompimento da unidade cristã, expansão das práticas capitalistas e fortalecimento do poder das monarquias. A diminuição da intolerância religiosa e fim das guerras provocadas por pretextos religiosos. Olha essa letra C, diminuição da intolerância religiosa. Não, a intolerância religiosa existe até hoje. E guerras religiosas por causa de pretextos religiosos acontecem também até hoje. Então, não houve esse fim. As reformas protestantes não tiveram como consequência esse fim da intolerância e muito menos o fim de guerras por motivos religiosos. Aqui a letra D. A proibição da venda de indulgências, término do index e o fim do princípio da salvação pela fé e boas obras na Europa. Não houve esse término do index, que a gente já sabe que o index é a questão da lista dos livros considerados proibidos pela Igreja Católica, e não houve esse fim do princípio da salvação pela fé e boas obras na Europa. A questão da fé e das boas obras continua assim sendo um motivo para a salvação divina. Então, isso não foi uma consequência da reforma protestante, não foi um reflexo seu. Letra E. A criação pela Igreja Protestante da Companhia de Jesus em moldes militares para monopolizar o ensino na América do Norte. Isso está errado, porque logo no início dá para ver o erro. A criação pela Igreja Protestante da Companhia de Jesus. Quem criava a Companhia de Jesus
foi a Igreja Católica, né? Para reafirmar, uma das reações da Igreja justamente essa reforma protestante. Então aí, letra B. Por que letra B? O rompimento da unidade cristã foi um reflexo da reforma protestante? Sim, correto. Por que houve esse rompimento da unidade cristã? A gente tem a Igreja Católica, que era a principal instituição da época, e a partir do momento que começaram a surgir essas novas críticas, essas novas religiões, houve justamente esse rompimento. Agora as pessoas tinham mais essa liberdade de escolher o que acreditar. Então, a igreja perdeu o seu poder. Expansão das práticas capitalistas. Sim, também correto. É aquela coisa que eu citei. Principalmente a questão do calvinismo. Aquela teoria da predestinação. E foi um dos principais fatores justamente para o acúmulo de capital e a expansão justamente do capitalismo. Como até disse Max Weber em sua obra A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. E fortalecimento do poder das monarquias. Sim, isso a gente pode ver até na questão do anglicanismo. No anglicanismo, né, que a gente tem o rei Henrique VIII, que rompeu com a igreja católica e também para fortalecer o seu poder no Reino Unido. Então, letra B, bem clara e sintetiza bem esses reflexos da reforma protestante, que a reforma protestante deu à Europa. Outra questão. Em 1517 começa, no Sacro Império Romano Germânico, o movimento da reforma liderado por Martinho Lutero, que defendia. Então, vamos dizer, o conceito do luteranismo, o que ele defendia. Letra A fé como elemento fundamental para a salvação dos indivíduos. Letra B, o relaxamento dos costumes dos membros da igreja daquela época. A confissão obrigatória, o jejum e o culto aos santos e os mártires. Aqui você vê logo que está errado com essa questão da confissão obrigatória, essa questão aqui também do culto aos santos e mártires. A gente tem que lembrar que Lutero, ele, muito pelo contrário, ele criticou esse culto que os católicos tinham aos santos e os mártires. Então, já pode eliminar logo de cara. O princípio da predestinação e da busca do lucro por meio do trabalho. Essa letra D estaria correta se a gente estivesse falando do calvinismo, e sintetiza bem o pensamento do Calvino, mas Lutero não. Lutero dizia o quê? Que a fé era o elemento fundamental para a salvação dos indivíduos. Mas vamos aqui para a letra E. O reconhecimento do monarca como chefe supremo da igreja. Também está incorreto, né? O Lutero não disse isso, mas essa letra E, ela remete bastante à questão do anglicanismo, porque a gente tem que lembrar que quando Henrique VIII ele rompeu com a igreja católica, ele se autotitulou o chefe supremo do anglicanismo, né? Da igreja anglicana, que era a sua igreja. Então, remete mais ao anglicanismo, não ao luteranismo. Então, letra A, correta, a fé como elemento para a salvação dos indivíduos. Era justamente essa tecla que o Lutero apertava bastante, essa questão da fé. Vamos para outra questão. O rei Henrique VIII, a gente lembra logo do quê? Anglicanismo. Aclamado defensor da fé pela Igreja Católica, rompeu com o Papa Clemente VII em 1534. Então, qual foi o motivo desse rompimento? Até citei há pouco tempo. Letra A. Opor-se ao auto de supremacia que submetia a Igreja Anglicana à autoridade do Papa. Rever todos os dogmas da Igreja Católica, incluindo a indissolubilidade do Sagrado Matrimônio, através do ato dos 6 artigos. Essa letra B é até interessante, essa questão aqui da indissolubilidade, eu não sei falar essa palavra não, do Sagrado Matrimônio. Dessa questão justamente do Henrique VIII, ele está querendo se divorciar da Catarina de Aragão, que era a sua mulher. Mas ele não tinha como principal motivação rever todos os dogmas da Igreja Católica. Como eu citei, a motivação dele era muito mais pessoal do que religiosa. Então vamos para as outras letras.
Letra C. Aceitar as 95 teses de Martim Lutero, que denunciava as irregularidades da Igreja Católica. Mais uma vez, ressaltando, não foi bem por esse motivo, porque ele queria mais uma questão pessoal, então não é ainda que a gente está querendo. Letra D. Ambicionar assumir as terras e as riquezas da Igreja Católica e enfraquecer sua influência na Inglaterra. Letra E. Defender que o trabalho e a acumulação de capital são manifestações da predestinação à salvação eterna, como professava Santo Agostinho. Essa letra E, ela lembra o pensamento do calvinismo, mas essa questão aqui, defender que o trabalho e a acumulação de capital são manifestações da predestinação. Isso remete ao calvinismo, não ao anglicanismo, que é o que a gente está falando aqui. Então, a letra correta é a letra D. Ambicionar assumir as terras e as riquezas da Igreja Católica e enfraquecer sua influência na Inglaterra. A gente tem que lembrar que o Henrique VIII, ele quando rompeu com a Igreja Católica, por esses motivos mais pessoais, ele ambicionava sim terras, né? Porque as terras que antes eram na Igreja passaram a ser dele. Tudo que era da Igreja Católica passou a ser dele. E essa questão ficou até um pouco ambígua, isso aqui. Igreja Católica e enfraquecer sua influência na Inglaterra. Parece até eu quando li a primeira vez, achei que que essa letra estava se referindo a enfraquecer o poder do próprio Henrique VIII, mas não. Esse sul se refere à Igreja Católica, né? Então, sim, o Henrique VIII queria diminuir o poder da Igreja Católica dentro do seu território. Então, a motivação principal dele, com certeza, foi a letra D, ambicionar assumir as terras e as riquezas da Igreja Católica e enfraquecer essa influência que a Igreja Católica tinha na Inglaterra. Aqui, essa questão que eu acho que é a última, eu não tenho certeza. A doutrina calvinista estabelecia para seus adeptos uma vida regrada, disciplinada, dedicada ao trabalho, afastada do ócio, dos vícios e da ostentação. Esse código de conduta levou uns a todos a considerar esses princípios do calvinismo como fatores que favoreciam o processo de acumulação capitalista. Isso aqui é o que remete bastante ao que o Max Weber falou, que eu até citei no vídeo anterior. Dentro dessa doutrina, apoiada numa interpretação particular da noção de onisciência divina, conformar-se a esse ideal de conduta não seria o caminho para a salvação, mas seus resultados visíveis. O sucesso material dariam ao eleito a confirmação do estado da graça. É aquela definição básica do que é o calvinismo. O indivíduo ele já nasce predestinado a ir para o céu ou para o inferno. E o que vai dizer se ele vai para o céu ou o inferno são alguns sinais, como por exemplo, ele ser bem sucedido. Então, uma pessoa que é centrada no trabalho, ganha seu dinheiro, acumula seu dinheirinho, é bem sucedida, é uma pessoa que, para Calvino, está predestinada a ir ao paraíso. Certo? Então, vamos lá. Esse código de conduta, nossa, muitas mensagens chegou. Esse código de conduta fundamentava-se no princípio doutrinário que pregava. Letra A. A justificação pela fé, ou seja, a fé como meio de obtenção da graça e da salvação. Isso é uma coisa que lembra bastante do que é teranismo, a questão da fé. Letra B. A predestinação à salvação, ou seja, a ideia de que alguns já nascem escolhidos por Deus para serem salvos, estado impossível de ser modificado, passível apenas de ser reconhecido pelos sinais presentes na vida dos eleitos. Aí já mata tudo, né? Já mata tudo que o calvinismo é. Mas vamos ler as outras letras. Letra C. A salvação pelas obras, ou seja, a redenção por um ato voluntário do indivíduo, que deveria cumprir os mandamentos divinos, praticar a caridade, intensificar as orações e peregrinações. D. A vocação missionária, a opção pelos pobres, ou seja, a missão de pregar o evangelho e difundir a doutrina, especialmente entre aqueles que se achavam destituídos das riquezas terrenas.
a valorização do asceticismo, a flagelação do corpo e a negação da posse de riquezas materiais como meio de alcançar a graça divina, afastando-se da mente e da alma aquilo que seria considerado tentação da carne. Então, qual dessas letras aí que sintetiza o pensamento calvino? É a letra B, a questão da predestinação, a questão de que alguns sinais serão mostrados, né, na vida desse indivíduo que remetam justamente à questão dele ir para o céu ou para o inferno. Então, letra B é o que sintetiza esse pensamento calvinista. Então, enfim, foi essas algumas questões. E eu vou colocar a lista com todas essas questões, não apenas essas, mas são 20 questões. Essas são apenas 5 questões das 20 que tem com gabarito e tudo. Eu vou colocar embaixo na descrição para vocês darem uma olhada e responder. E é isso, e tchau.